Olá, queridos, que bom falar com vocês. Quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Ali tem muitos vídeos como esse que eu creio que vão abençoar muito a sua vida. Hoje nós estamos falando sobre ofensas. Eu quero abrir aqui o jogo com vocês sobre o problema que ofensas são. Tem um grande livro chamado Isca de Satanás, de um amigo meu chamado John Bevere. Ele diz que a principal causa que crentes destrilham a sua caminhada com ele, a principal causa é por causa de ofensas. Olha esse versículo forte pra caramba, mas aqui em Hebreus 12, versículo 15, diz o seguinte: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quando a gente pensa sobre a graça de Deus, a gente pensa sobre uma das maiores forças do universo. Como é que a graça de Deus pode ser anulada? A gente pensa assim, impossível. A graça de Deus que nos dá o poder para a nossa salvação foi a motivação, a graça foi a motivação que o Pai enviou o Filho para ele morrer para que você vivesse. Mas mesmo assim, aqui em Hebreus 12 diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Veja bem, não é Deus que está nos excluindo, mas nós podemos nos excluir como? A continuação do versículo. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, aquela ofensa que você guarda tem a capacidade de excluir você da graça de Deus. Jesus falou o mesmo tema, com outras palavras, ele disse, quando ele estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele disse o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará mais. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, se você guardar um rancor, você guardar uma ofensa contra outra pessoa, você se exclui da capacidade de você ser perdoado. Então hoje eu quero falar com vocês sobre cinco fases de ofensa que todos nós passamos. E isso, talvez você fique um pouco ofendido, mas a primeira fase de ofensa é orgulho. Você só fica ofendido porque você é orgulhoso. Deixa eu falar dessa forma, na realidade, quanto mais orgulho você tem, mais tendência você tem a ficar ofendido. Como é que isso funciona? Você fala assim, quem é ele para falar comigo desse jeito? O seu comigo fica muito grande, é orgulho. Quem não se ofende? Jesus, pendurado na cruz, ele só fez bem para toda a humanidade, nunca fez nada de ruim. Mesmo assim, mesmo diante de todo o bem dele, ele foi crucificado e ele falou assim, perdoe eles. Não carregou nenhum vestígio de ofensa. Nós precisamos seguir nisso. Gálatas 2:20 diz que nós estamos crucificados em Cristo Jesus. Não somos mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. Isso é um coração sem orgulho. Segunda fase é a fase em que você se coloca em postura, em posição de juiz. Você fala assim, é errado o que aconteceu. O que ele fez contra mim foi errado. E aí nós julgamos a situação. E muitas vezes julgamos somente do nosso ponto de vista. Da mesma forma, quando alguém rala o joelho, é muito difícil ele permitir que alguém cuide, porque ele só está olhando do ponto de vista dele, da dor que ele tem. Só tem um problema. Só tem um que é juiz. Não é você, é o nosso Senhor lá no céu, Ele é o juiz, nós não somos o juiz. Quando nós nos colocamos em postura de juiz, sempre dá errado, nós estamos assumindo o papel dele, também é orgulho. Terceira fase de ofensas, depois que você julgou a situação, você quer atribuir culpa. A culpa foi dele, ele fez isso contra mim, a culpa foi dele. Nós queremos atribuir culpa e queremos apontar para quem é o culpado. A quarta fase nós ficamos incapazes de forçar uma consequência. Nós falamos assim, tem que haver consequências. E muitas vezes o que acontece, por exemplo, dentro de igreja, a pessoa que nos ofendeu está lá cantando, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto... E você está lá assim, querendo arrancar o pescoço dele.
né? E você está falando, eu não me sinto nada bem. E dentro de você, você é o inocente. Ele é o ofensor, mas ele está bem e você não está. Por quê? Porque você quis atribuir culpa e você é incapaz de forçar alguma consequência. Porque você não é juiz, você não é policial. E a quinta fase da ofensa é amargura. Porque você fica incapaz de forçar alguém a ter consequências porque você não é o juiz. E o que acontece? Todos nós já vimos essas pessoas décadas na igreja, mas uma face, um coração, uma postura amargurada, infeliz com a vida. Por quê? Porque não conseguiu liberar uma ofensa. Jesus contou uma parábola incrível sobre um senhor que perdoou a dívida de um servo. A dívida dele em dinheiro de hoje era 660 milhões de reais, né? Era 10 mil talentos, que é um peso de prata. E aí ele não conseguiu perdoar o servo amigo dele que devia a ele mais ou menos 7 mil reais. Que era uma dívida boa. Se alguém me devia 7 mil reais, eu também ia querer arrancar a cabeça dele. Mas diante do que ele foi perdoado, aquela dívida de 7 mil reais não era nada. Mesma coisa hoje. Hoje eu quero dizer para você, nós não temos escolha. Não temos. Precisamos perdoar. Não temos como não perdoar. Precisamos perdoar, porque mesmo que alguém fez algo muito sério contra nós, em comparação ao que Deus nos perdoou, não é nada. Se você não perdoar, você não será perdoado. Queridos, eu espero que essa mensagem ajudou você. Estou orando por vocês. Quero convidar você de novo agora a clicar agora no link ali, se inscreva para que você possa assistir mais vídeos como esse e também aumentar as chances desse vídeo e outros impactarem outras vidas. Deus te abençoe.